E aí pessoal, beleza? Vamos agora resolver mais um exercício daqueles da lista da playlist de exercícios resolvidos em termodinâmica. Esse exercício aqui parece complicado, mas ele é simples, tá? Ele é um caso que você tem um tanque, contém uma mistura líquido-vapor GR22, tem essa pressão já falada, tá? Ou seja, está numa região de saturação a 10 bar. Onde que eu vou buscar essas informações aqui? Eu vou buscar a tabela de saturação para R22 a 10 bar. Vou ter que usar isso aqui então, ó. Essa tabelinha aqui, que é a tabela, deixa eu ver, está um pouco mais para cima. Eu estou na tabela de saturação, está a 10 bar, então essa aqui, ó, tabela A8, tá vendo? No livro de Moran Shapiro, na nona edição, é esse aqui, tabela para entrada de pressão de saturação do R22, refrigerante 22, e você está na região de 10 bar, que é essa aqui, ó. Olha a região de 10 bar, olha os valores aqui que eu tenho. Esse valor é o valor do meu volume específico do líquido saturado, que é exatamente 0,8352 multiplicado por 10 a menos 3, para eu chegar nessa unidade aqui, ó, no volume específico do meu vapor saturado, que é esse aqui, 0,0236. Tá? Usaria esses valores aí, não vou colocar valores na solução, mas a gente vai ver o que vai dar, beleza? O que a gente precisa saber aí dessa solução? Ele fala que tem uma massa de líquido. A massa de líquido que está ocupando aqui é uma massa de líquido de 25 kg. E o título da mistura está dado em 0,6 para determinar o volume do tanque em metros cúbicos e o volume ocupado pelo vapor saturado. Isso não é um exercício complicado, porque só o que a gente tem que saber é ver se a gente está entendendo os conceitos do que é o título. O que é o título exatamente? O título é igual a massa de vapor dividido pela massa total. E o que é o volume específico? Né? O volume específico não é igual ao volume total sobre uma massa. Ou seja, isso aí. Ou parcela. Se eu tiver, por exemplo, querendo saber só qual que é o volume específico do líquido saturado, o que seria? Seria o volume específico do líquido saturado? O volume específico do líquido saturado ele simplesmente é igual ao volume ocupado pelo líquido saturado dividido pela massa do líquido saturado. Ou seja, isso aí não tem muito mistério, só saber se a gente está entendendo as definições. O problema consiste nisso aqui, ó. Tem um tanque, tem uma quantidade lá de R22, tá? Cadê aqui? Eu tenho uma quantidade de R22. Uma parte dele era dada como um líquido saturado, tem aqui uma região. Como o título é 0,6, tem uma massa grande, né? Uma quantidade grande de massa de vapor, mas ele sempre ocupa um volume muito menor do que a gente pensa, né? Então é isso aqui, ó. Uma quantidade de líquido tem uma quantidade aqui de vapor. Na verdade, eu até confundi, né? Mesmo que você tenha uma quantidade de massa de líquido que não seja tão grande comparado à quantidade de massa de vapor, quer dizer, que você tiver uma quantidade de líquido muito grande comparado à quantidade de vapor, o líquido ocupa um volume muito pequeno. Então, às vezes, o balanço de volumes não dá a mesma coisa, sabe? Não é necessariamente que você tem 20% de massa líquido saturado, quer dizer que você vai ter mais ou menos 20% ali de volume de líquido saturado. Não, são coisas completamente diferentes. O líquido saturado ocupa um volume muito menor do que o vapor saturado. A gente sabe disso só de olhar para os diagramas PV. A gente vê que tem aquela distância toda percorrida na linha de saturação, temperatura constante, dentro da região de líquido e vapor. A gente sabe que aquilo ali indica uma variação de volume muito grande. Então tem essa ideia aí que a gente sempre fica com ela para ter uma noção um pouquinho da realidade. Nesse caso aqui eu sei que eu tenho o quê? Eu tenho a pressão, que é constante, é igual a 10 bar, tá? E eu sei que o título aqui está dado em 0,6. A primeira coisa que eu vou ter que definir é qual que é o meu volume específico, né? Qual é o volume específico que eu tenho nesse caso aqui, ó? Eu consigo saber o meu volume específico por quê? Porque eu posso lá usar na tabela A8, buscar os dados de R22 da região de saturação exatamente para pressão igual a 10 bar. Eu vou buscar os valores do meu volume do líquido saturado e o volume específico do vapor saturado. Com essas informações e com o título, que eu já sei também, que é 0,6, eu consigo dizer qual é o volume específico dessa minha mistura nesse estado aí que está representado. O volume específico é igual ao volume específico do líquido saturado mais o título multiplicado pelo volume específico do vapor saturado menos o volume específico do líquido saturado. Tá? Isso daqui já me dá essa informação, consigo encontrar qual é o volume específico que eu tenho. Tendo essa informação, eu já consigo entender já que eu tenho ali uma quantidade ali de qual que é o volume específico de toda a minha mistura. Para que eu usaria esse volume específico? Eu usaria para isso aqui, ó, porque eu quero descobrir qual que é o volume total que eu tenho. Ele é igual ao meu volume específico, né? O meu volume específico não é o volume total sobre a massa, então o volume total é igual ao volume específico
multiplicado pela massa que eu tenho ali dentro, essa massa total aqui, ó, essa misturada toda aí. Então já identifiquei o meu volume específico, agora eu vou identificar qual que é a minha massa. Qual que é a massa que eu tenho aí total? A minha massa que eu tenho nessa região, e está pedindo realmente isso, né? Pede o volume do tanque que está sendo ocupado nesse caso. Então o volume do tanque, ele passa por isso daí. Vou ter que identificar primeiro o volume específico, depois identificar qual que é a minha massa. E qual que é a minha massa total nesse caso? Ele fala uma massa aqui, né? Ele fala uma massa de 25 kg, mas ela é só do líquido saturado. E o que é a minha massa total? Ó, vou até botar aqui até tirar essa formulação que a gente vai usar ela depois, né? Vou usar ela mais para baixo. Ó, o que é a minha massa total? Deixa eu pegar isso aqui, tá? Primeiro eu vou marcar, identifiquei aqui agora a região de volume específico da mistura. Agora eu vou identificar a minha massa total. Qual que é a massa total que eu tenho ali dentro? Eu sei, por definição, que o meu título é igual à minha massa de vapor dividido pela minha massa total. Eu também então posso falar que o meu título é igual à minha massa do líquido saturado. Vou escrever isso aqui da maneira correta. Ó. O título ele é igual à minha massa total menos a massa do líquido saturado dividido pela massa total, certo? Aqui agora eu já melhorei um pouquinho a coisa, porque eu passei a ter somente uma incógnita, né? Porque eu já sei qual que é a minha massa do líquido saturado, ela foi definida na entrada do meu problema, ela é igual a 25 kg. Então eu posso rearranjar essa equação aqui da seguinte maneira, ó. Posso ter a massa multiplicada pelo título é igual a minha massa total menos a massa do líquido saturado. Se eu rearranjar isso aqui novamente, vai dar o quê? Que eu vou jogar esse m para o outro lado, vai dar, multiplicar todo mundo por menos 1, vai virar massa menos a massa vezes o título é igual a minha massa do líquido saturado. Ou seja, eu posso simplesmente escrever isso daqui, ó, minha massa multiplicada por 1 menos o título é igual a minha massa do líquido saturado. Ou seja, a minha massa total é igual a minha massa do líquido saturado dividido por 1 menos x. Tudo isso aqui é dado. Então, agora eu já sei. Olha só, eu tenho a minha massa do líquido saturado é 25 kg, meu título é 0,6, eu encontro a minha massa total. Tendo esses dois valores, é só eu resolver essa equação aqui, eu obtenho qual que é o meu volume total no tanque no estado 1. Agora, a dúvida que fica é, qual que é a última questão que é perguntada, nessa aqui, ó. Determine o volume do tanque e a fração de volume ocupada pelo vapor saturado. Isso é fácil. Olha só, eu tenho no meu tanque, eu vou ter uma quantidade de vapor saturado e uma quantidade de líquido saturado. Qual que é a quantidade, o vapor saturado, ele está ocupando aqui, ó, qual que é a fração de volume ocupada pelo vapor saturado. Como é que eu vou saber disso daí? Eu tenho um volume total já, tá? E eu vou pensar o seguinte, que o meu volume ocupado pelo vapor saturado, ele nada mais é, né? Se eu pensar na definição que eu falei lá, por exemplo, eu coloquei essa equação aqui em cima, ó. Olha só para vocês, ó. Se eu quiser saber o volume específico do líquido saturado, o que é? Ele é o volume específico do líquido saturado, volume total ocupado pelo líquido dividido pela massa do líquido. Só que agora eu já tenho qual é a minha massa total, já tenho o meu volume total, consigo achar essa informação mais fácil. Por quê? Porque o meu volume específico agora do vapor saturado, ele vai ser igual ao meu volume específico que eu consigo encontrar lá na saturação, que é do líquido do vapor saturado, tá? Que esse volume específico do vapor saturado vem da tabela, vem justamente desses dados aqui, ó. Da tabela A8 para R22, região de saturação a 10 bar, eu consigo encontrar meu volume específico do vapor saturado. Eu vou multiplicar ele pela minha massa do vapor saturado, multiplicado pela massa de vapor saturado. Mas eu encontrei a massa do vapor saturado? Ainda não, mas eu já sei qual que é a massa total, que é isso aqui, ó, volume específico do vapor saturado, multiplicado, tudo escrito estranho aqui, volume específico do vapor saturado, multiplicado pela massa que eu tenho total, que eu acabei de calcular também, eu calculei na da primeira parte do exercício, massa total menos a massa ocupada pelo líquido saturado, que é dada em 25 kg. Tendo essas informações, é só substituir os valores, eu vou encontrar aqui qual que é o meu volume específico, meu volume ocupado pelo vapor saturado. Tendo tudo isso aí em mãos, qual que é a fração de volume que eu vou ter? Minha fração de volume, né, percentual de volume de vapor saturado, ele simplesmente é igual ao volume total do vapor saturado dividido pelo volume total que eu tenho, no volume ocupado pelo vapor saturado dividido pelo volume total que eu tenho ocupado pela mistura.
E daí eu multiplico isso aqui por 100, né, só para dar aquela unidade final que vai dar em percentual. Qual o percentual que eu tenho aí? Façam as contas e me digam depois qual que vai dar esse percentual de vapor saturado. A gente já sabe aqui que tem uma... Ó, se eu olhar para massa, né, a razão de massa 0,6, ou seja, 60% da massa que eu tenho ali dentro é vapor saturado. Mas será que eu vou ter 60% de volume também? Será que vai dar mais? Será que vai dar menos? Esperado, né, que assim vai dar um pouquinho mais, né, porque o vapor saturado ele tem, por mesma massa, ele ocupa mais volume. Então a gente vai esperar ter um percentual de volume de vapor saturado bem maior do que 0,6. Chutaria um 0,8, coisa aí para cima, beleza? Depois vocês calculem e me digam quanto que deu. Falou? Fica aí essa resposta final. É só isso. Um abraço.